Você tem um momento diário com Deus? Você tem uma rotina de fé? Ou você acaba inserindo no momento que você consegue? Como é o seu relacionamento e aprofundamento com Deus? Eu criei um relacionamento com ele diário antes de eu entrar na fazenda, mas já me preparando psicologicamente para entrar. Tanto é que nós Duas ficamos... fazendeiras aqui, ó. Duas aqui, fazendeiras. Ó, fazenda número 2, a tua foi? 12. 12, ó, 10 anos depois, 10 gente. anos depois. Ó, titia fazendeira aqui, ó. E nós ficamos 15 dias pré-confinados. Difícil, não é? Mais do que você imaginava ou não? Pra mim foi muito fácil, Lógico sabe que por você quê? se apaixonou lá. Não, o pré-confinamento. Que a gente, por causa do Covid, por causa da pandemia, nós tivemos que ficar 15 dias no hotel, isolados. É difícil. Sem saber quem tava lá, sem nada. Uhum. E como eu sabia que ia acontecer isso... Você aproveitou para se fortalecer. Exatamente, porque eu falei, Senhor... Dê-me força para conseguir entender qual é a tua vontade na minha vida e para eu não me perder lá dentro. Sim. Primeiro que eu ia entrar com várias pessoas que eu nunca vi na vida, de criações diferentes, de comportamentos diferentes, de coisas que provavelmente iriam me irritar, mas eu não queria perder a minha essência, eu não queria perder quem eu era. Então, antes de eu entrar na fazenda, antes até do pré-confinamento, eu já comecei a fazer o meu devocional. Foi ali que eu aprendi a fazer o devocional. Então, eu acordava, até hoje eu faço isso. Acordo, preparo o meu cafezinho, faço a minha oração. Normalmente vejo alguma passagem. Tem um livro de devocional que eu sempre compartilho com os meus seguidores também, que o nome dele é Obrigada Jesus, que é um devocional diário de um ano. E então, eu compartilho isso com os meus seguidores também. E isso, com toda certeza, foi o que me fortaleceu para eu conseguir... não me perder dentro do reality. E eu lembro que nas minhas orações eu falava, Senhor, a minha vontade, que seja feita a tua vontade, mas o meu propósito não é vencer, o meu propósito é alcançar vidas. Então me use como instrumento. Se eu conseguir alcançar uma vida, eu já estarei feliz. Então a minha oração era essa, eu só pedia para ele me dar sabedoria, discernimento e me usar como instrumento. E quando eu saí, eu comecei a receber os relatos de pessoas que se reaproximaram de Deus por me acompanhar e ver qual... Você chegou a demonstrar alguma coisa, a fazer alguma oração, a falar sobre Deus? Porque eu não acompanhei toda a fazenda. Então, lá dentro é um pouco limitado, né? Sobre a... Sim, tanto que eu levei... Vocês podem ainda levar um livro? Não. Então, na minha época, a gente podia levar um livro por pessoa. E eu levei uma Bíblia, que hoje eu não consigo enxergar uma palavra, porque eu levei uma bem pequenininha e eu não usava óculos, olha que maravilha. Mas eu levei a menor que existia, porque eu não queria realmente fazer disso uma bandeira. Olha, sou eu aqui, a que hora e tal. E eu orava em segredo ali, do lado do meu travesseiro, quase que no escuro, e pedindo a orientação de Deus a todo instante. Foi por onde eu fui guiada também, fui tendo mais paciência e sabedoria. Você participou, então você sabe melhor que eu que não pode, né? Então... Mas o que muitas vezes as pessoas acham que para falar de Deus e falar do amor de Deus, a gente tem que de fato estar com uma Bíblia embaixo do braço e estar falando o versículo. E não, muitas vezes é demonstrando no seu dia a dia, nas suas atitudes. Mas eu louvava muito, cantava vários louvores. Às vezes eles falavam que era proibido, aí eu me calava, mas eu continuava depois. E nos meus momentos, eu não... Mas eu acho que você sabe que não deveria ser proibido, porque se pode cantar música comum... Né? Se pode cantar música de um cantor, de outro, ou o próprio cantor canta a própria... Por que a gente pode cantar louvor, gente? Né? Então, é uma besteira. Quando eu queria orar mesmo de me ajoelhar, eu ia pro reservado. No banheiro. E aí eu me ajoelhava, e ali eu me aquebrantava na presença do Senhor e pedia calma. Qual foi o momento mais difícil, assim? Vários. Eu acho que o final, para mim, foi o mais difícil psicologicamente, porque eu já estava exausta. Tudo me irritava, porque chegou no momento que a gente já começa... No começo é tudo lindo, todo mundo se ama, tudo paz e amor. Só que ao decorrer do jogo, você vai vendo que tem pessoas que realmente são cruéis e fazem tudo para conseguir o prêmio. Sim. E aquilo tava me sufocando, e eu
quando eu saí... Eu acho que o próprio dominar das nossas emoções, Sim. né? O tal do domínio próprio, que já é difícil aqui fora, você imagine dentro, né, de um espaço com pessoas que você não conhece, que você não tem para onde fugir. Esse dominar de emoções é que angustia, de certa forma, né? Sim. Para mim foi muito difícil essa parte, mas eu soube lidar também, assim. Mas eu saí de lá querendo gritar para o mundo, assim, tava sufocada, né? Talvez o mais difícil seja você se controlar. Para não né, mostrar o nosso pior, porque o lado ruim a gente também tem. A gente também tem vontade de gritar, de xingar, mas a gente tem que aprender a se dominar, né? Uma coisa que me surpreendeu quando eu saí é que as pessoas falavam... Eu fazia muito... Eu sou do jejum, né? Gosto de jejuar quando tem uma causa impossível. Quando tem um pedido assim, eu gosto de jejuar. Como é a sua forma de fazer jejum? Do que você jejua? O quê? Quantas horas? Então, o jejum foi algo que eu aprendi com a minha tia Ruth, que é da congregação cristã, que é o amor assim, na minha vida, que sempre até que eu tenho alguma dúvida da palavra, eu sempre vou para ela assim e falo, tia, mas aqui na Bíblia tá falando assim, assim, assim. E ela me ajuda muito. Então, como que era o meu jejum? Como que é o meu jejum? Eu comecei tirando algo. Exemplo, vou ficar tanto tempo, um mês, eu determinava. E é importante falar que eu faço jejum não só para pedir, mas também para agradecer. Quando algo acontece na minha vida, como forma de agradecimento, eu faço. Eu comecei a fazer tirando algo que eu gostava. Vou tirar o café por uma semana. Ficarei sem um café. Só que depois, conversando com a minha tia, ela falou, filha, sobrinha, não faça o jejum conforme o seu coração mandar. Mas a titia, ela é um amor, a titia faz assim. Fica um tempo sem comer na hora que acorda. E fica nesse momento em oração com Deus, falando com Deus. Sim. Então ela falou, a titia não tira uma coisa. A titia fica um tempo e estipula um horário. Eu ficarei até 1h, 2h da tarde em jejum. Sem me alimentar e procurando força realmente em Deus para me sacrificar em prol da palavra. Então, depois que eu conversei com ela, você passou a fazer eu passei a fazer assim. Porque eu fiquei por muito tempo tirando algo que eu gostava muito. E aí, depois que eu conversei com ela, e para mim ela é uma das mulheres mais sábias, assim, além da minha mãe, que conhece muito a palavra de Deus, eu comecei a fazer assim. Então, na fazenda, o que eu fazia? Eu tirava... Pegava um período... Pegava um período na hora... E eu falava assim, tia, eu não posso fazer o jejum, tipo, à noite? Que já ia ficar sem comer mesmo. 8 horas de jejum. Eu vou dormir, acordei e fiz o jejum. Ela falou, minha filha, tá tentando enganar quem? E ela fala, não, é quando acorda e aí você faz o jejum. Então, na fazenda eu fazia isso. E me surpreendeu porque algumas vezes mostrou. Foi mostrado que eu fazia o jejum. Tanto é que eu recebo mensagem... quando eu via você jejuando, me dava força e eu também me questionava por que eu estava tão distante de Deus. E então eu faço assim, até hoje, quando eu tenho um pedido, ou como forma de agradecer também, por algo que Deus tenha feito. Aí eu faço o jejum como forma de sacrifício, mas para alegrar Ele, como forma de gratidão. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.